meu boa noite a todos. Sejamos sempre bem-vindos à nossa casa. Com alegria, retomamos as atividades do novo ano e também retomamos as nossas esperanças, a nossa vontade de nos renovar. E por isso aqui estamos, então, reunidos para ouvir mais uma vez os ensinos de Jesus através da exposição. Então, neste momento, vamos vibrar por nós, por todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, para que cada um de nós possa absorver todas essas mensagens que o nosso amigo Júlio trouxe para a noite de hoje, que cale fundo em nosso coração e que ao sair daqui nós mantenhamos essa chama acesa da fé e da perseverança na busca do conhecimento e da nossa melhora. Envolve a todos nós, Mestre Jesus, no teu manto de luz, dando-nos as condições de absorver os teus ensinos e assim prosseguirmos nessa caminhada para buscarmos a paz, a harmonia e a felicidade verdadeira. E assim, dessa forma, Jesus, alegres por aqui estarmos reunidos em teu nome, nós te pedimos licença para iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a esta casa para fazer alguns comentários acerca da nossa doutrina. E como a nossa irmã falou, a gente vai comentar hoje os itens 7 e 8 do capítulo 13 do Evangelho, que é o capítulo 1, saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E os itens 7 e 8 receberam de Kardec o subtítulo de convidar os pobres estropiados. E esse subtítulo tem como base uma passagem do Evangelho de Lucas em que o Cristo diz assim: quando deres um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida eles não vos convidem e assim retribuam o que de vós receberam. Quando deres um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, porque isso será retribuído na ressurreição dos justos. Parece estranho que ele tenha dito para não convidarmos para as nossas festas, né, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas das nossas relações, e sim os estranhos, aqueles que não têm nada a ver conosco. Parece estranho que ele pareça estar nos dizendo que nós devemos dar mais atenção àqueles que não conhecemos do que àqueles com quem nós convivemos mais frequentemente. Mas observemos o que Kardec comenta a respeito disso. Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus pretenda que, em vez dos amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Seu pensamento se revela nessa frase: sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar o bem. Por festins deveis entender não apenas os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aí, sob esse ponto de vista do Kardec, fica mais fácil compreendermos, sobretudo aceitarmos o que Cristo falou. Nós devemos fazer o bem sem esperar alguma retribuição. Quando fazemos algo pensando em contrapartida, essa ação vai nos trazer, na verdade, um benefício, uma compensação. Isso vai ser um negócio e não a prática do bem. E essa não é a forma que o Cristo nos ensinou de fazermos o bem. Ele nos disse que nós devíamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, que devíamos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, né? Que devíamos orar pelos que nos perseguem e caluniam.
Então, fazer o bem esperando sempre uma retribuição é agir de uma forma, digamos, utilitarista, motivados pelo egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo e o orgulho, né, são as bases de todas as imperfeições morais da humanidade terrena, são os causadores de todos os nossos sofrimentos. Mas o Cristo diz que se nós fizermos o bem a quem não pode nos retribuir, nós seremos recompensados no futuro. É importante que a gente esclareça qualquer dúvida a respeito desse assunto, porque não será egoísmo fazer o bem sem esperar que a pessoa beneficiada nos retribua, mas esperando que Deus nos compense e nos retribua também? Não será o mesmo, né, que fazer o bem esperando que o próprio beneficiário nos compense? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 897, letra A, e 897, letra B, Kardec questiona, né, a correção de fazer o bem esperando a retribuição do Criador. E os Espíritos disseram que o bem deve ser feito desinteressadamente. Que aquele que pratica o bem apenas querendo fazer a caridade, beneficiar o semelhante ou agradar a Deus, está num grau superior de evolução espiritual. Mas eles frisaram para o Kardec que não há egoísmo em alguém querer se melhorar para se aproximar de Deus, porque, disseram eles, essa é a finalidade de todos nós. Até comentei uma vez o que fala o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa das suas obras. Todos nós estamos submetidos ao deutropismo, que é aquela predisposição que nos leva até contra a nossa vontade na direção do Criador. Quando os Espíritos nos dizem que o espírito humano evolui pela força mesma das coisas, eles estão dizendo que a gente evolui porque as leis que Deus criou nos impulsionam no rumo do aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento pela força mesma das coisas, ele é mais lento. À medida que a gente vai se conscientizando de que somos os artífices do nosso céu, do nosso inferno, e começamos a envidar esforços nesse sentido, a gente começa a acelerar o processo evolutivo. E cada vez sofremos menos, porque a gente sofre por causa do nosso afastamento das leis do Pai. Nós jamais seremos espíritos felizes enquanto não estivermos junto do Criador. E isso não significa uma aproximação espacial. Essa aproximação é em relação ao nosso sentimento e em relação ao nosso pensamento. Quando pensarmos e sentirmos semelhantemente ao Pai, seremos cada vez espíritos mais felizes. E aí, refletindo sobre essas palavras do Cristo, as palavras do Kardec e o que disseram os Espíritos, a gente chega a algumas conclusões. Primeiro, o Cristo sabia que o nosso objetivo, como espíritos imortais, é buscar a perfeição. Mas também ele sabia que esse aperfeiçoamento não ocorre de uma hora para outra. Né? Ele ocorre de forma lenta, precisa do concurso dos anos, dos séculos, dos milênios até. A gente não pode pular etapas de desenvolvimento. Há uma série de coisas que nós precisamos aprender, uma série de experiências que temos que vivenciar, que vão operar a nossa modificação interior. Porque por mais que nós conheçamos as leis do Pai, a nossa evolução de fato não é, embora seja decorrente, não é pelo conhecimento. O conhecimento das leis do Pai nos faz buscar o nosso aperfeiçoamento. Mas o que é que nos faz evoluir de verdade? O que nos faz evoluir moralmente de verdade é a caridade, a prática do bem. Não existe outro caminho, por isso Kardec colocou como lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E caridade é praticar o bem pelo prazer de servir, pelo prazer de ver o nosso semelhante sair de uma situação de dificuldade e passar para uma situação melhor. Caridade é perdoar o nosso irmão, procurar entender as dificuldades que cada pessoa tem,
porque embora nós todos possamos estar num nível mais ou menos semelhante de evolução, cada um de nós tem as suas particularidades como espírito imortal. Nós passamos por experiências diferentes, em sequências diferentes, e por isso cada um de nós é um ser único. Só seremos iguais quando tivermos atingido o ápice da perfeição. Continuaremos conservando a individualidade, mas iremos sentir e pensar de forma igual. Porque se houver dois espíritos que pensam ou sentem de forma diferente, um deles tem que evoluir, ou os dois. Quando atingirmos o ápice da perfeição, estaremos pensando e sentindo de forma semelhante ao Criador, e aí não importa o que está acontecendo ao nosso redor, as pessoas com quem a gente convive, não importa o que tiver em termos externos a nós, porque a felicidade será uma conquista interior, estará dentro de nós e não poderá ser empanada por nada que aconteça, por nada que alguém faça. Mas por enquanto estamos nessa trajetória buscando o nosso aperfeiçoamento, nós ainda não somos donos de nós mesmos, pelo menos não somos donos da nossa própria felicidade, porque a nossa imperfeição permite que o que os nossos irmãos façam acabe nos perturbando. Na verdade, não são os nossos irmãos que nos perturbam, né? Somos nós que nos perturbamos quando eles fazem ou dizem coisas com as quais a gente não concorda ou que a gente não espera. Mas isso a gente vai comentar numa outra hora. Então, Jesus nos ensinou qual seria a nossa meta, nos disse que nós teríamos, percebeu que nós precisaríamos do concurso do tempo para atingir essa meta, né, e nos deu um ensinamento, esperando que com o tempo a gente aos poucos fosse compreendendo melhor. E vejam a diferença entre nós e o Cristo. 2000 anos depois da sua passagem por aqui, a esmagadora maioria das criaturas, mesmo religiosas, não compreendem a caridade. As criaturas ainda estão naquela condição de troca, eu tenho que fazer isso para que Deus me dê aquilo. Eu não estou dizendo que as pessoas estão erradas. Cada um de nós está no nível de evolução que atingiu. Nenhum de nós faz mais do que tem condições de fazer. Mas é importante nós termos essa visão acerca da caridade. A caridade e a prática do bem são, de uma forma meio grosseira, são colheres de chá que o Criador nos dá, porque é através da prática do bem que nós evoluímos e nos tornamos espíritos mais felizes. Uma passagem evangélica que mostra o quanto Cristo compreendia as nossas dificuldades como espíritos imperfeitos, é que quando ele estava no templo e viu as pessoas colocando as oferendas no altar, ele disse assim: quando fores depositar a vossa dádiva no altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a dádiva junto ao altar e de reconciliar-vos com o vosso irmão, depois voltai para oferecer a dádiva. Ele sabia que um sacrifício material, uma dádiva material, não tinha valor nenhum para o Criador. Mas ele sabia também que aquele povo precisava de tempo para compreender isso, né? Então ele utilizou aquela prática para dar um ensinamento que era fundamental. E nós, espíritas, compreendemos e temos condições de compreender melhor do que as pessoas de outras religiões. Porque aquele que não se reconcilia com o adversário enquanto está a caminho, ele está a caminho de quê? De obsessão. A obsessão, boa parte das vezes, principalmente aqueles casos de obsessão mais graves, são casos de espíritos que, enquanto estavam encarnados, não se reconciliaram, e aí quando um está do lado de lá, o outro aqui, o que está do lado de lá, bom, agora é a hora da gente acertar as contas, e aí ele procura se vingar, normalmente porque ele está sofrendo pelo mal que aquele que hoje está encarnado lhe causou no passado, e procura de uma forma ou de outra extravasar a sua dor através da vingança. E faz justamente aquilo que não deveria fazer,
Porque quando ele está se vingando, ele está trabalhando contra si próprio. Porque normalmente o obsessor sofre mais do que o obsidiado. É difícil um obsidiado sofrer mais do que o obsessor. Porque aquele que não consegue perdoar sempre é um grande sofredor. Mas também isso é um assunto para uma outra exposição. Hoje o nosso assunto é a prática do bem. Como é que a gente atinge a nossa evolução moral? Primeiro a gente tem que tomar conhecimento das leis do Pai. Como é que a gente vai tentar se harmonizar com elas se não conhecermos? Né? E quando a gente começa a conhecer as leis de Deus, normalmente elas contrariam a nossa vontade. Porque o nosso normal é sermos orgulhosos, egoístas, egocentristas, e as leis de Deus nos encaminham para o sentido contrário, né? Pensarmos no bem-estar do nosso semelhante, fazermos o bem. Como diz lá no capítulo 5 do Evangelho, quando Kardec elenca, não é capítulo 5, ele elenca as características do homem de bem, dá uma série de características. Primeira vez que eu li, eu disse, mas eu estou muito longe, não vai ser nessa encarnação que você é homem de bem. Porque é muita qualidade, ele diz assim no final, aquele que conseguir algumas, não todos, algumas, está no caminho para ser homem de bem. Né? Mas Deus não é impaciente. Ele sabe que nós precisamos do concurso de tempo para atingirmos a perfeição. Da mesma forma que nós, quando temos filhos pequenos, e às vezes a gente vê uma criança se impacientar por alguma bobaginha, o brinquedo quebrou, coisa assim, e ela chora, esperneia, a gente fica com pena, porque sabe que ela está errada, que ela está sofrendo por uma coisa que não teria importância, mas sabe que para ela, naquele momento, é importante, causa de sofrimento. O Criador nos vê dessa mesma forma. Os erros que a gente comete, as nossas impaciências, as nossas impertinências, Ele desculpa tudo. Ele nos vê com olhos de Deus, o ser mais perfeito que existe. Né? Ele não sofre, felizmente, ainda bem que ele não sofre pelas nossas imperfeições, senão ele jamais seria um ser feliz. Né? Mas ele compreende as nossas imperfeições, compreende que nós precisamos do concurso do tempo para evoluir e nos dá todas as condições que nós precisamos para sermos mais felizes. Mas então a gente conhece as leis do Pai, inicialmente a gente mas não dá, isso não está certo, eu não gosto. Né? Deus não perguntou para nós se a gente ia gostar das leis dele quando criou, mas um dia a gente percebe que não tem outro caminho e começamos a tentar nos harmonizar com as leis de Deus. Começamos a procurar vivenciar. E aí complica, né? Porque nós fomos habituados a pensar em nós, é sempre, aliás, no singular, né? É sempre o eu, e eu tenho que começar a pensar nos meus semelhantes, são eles, são elas, e aí é complicado. No início, a gente começa a fazer o bem, muitas vezes até mesmo contrariados, principalmente quando essa prática do bem tem a ver com perdão. Perdoar alguém que nos ofendeu, que nos magoou, que ofendeu o nosso orgulho, é bem complicado. Mas à medida que a gente vai se esforçando para pôr em prática esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, à medida que a gente vai se esforçando para vencer as nossas imperfeições, com o passar do tempo fica cada vez menos difícil. E vai chegar um ponto em que a gente começa a gostar de fazer o bem. E aí a gente entra num caminho sem volta, e quando a gente começa a gostar de fazer o bem, essa é, de fato, a nossa evolução moral. Porque a evolução não é o meu conhecimento, né, a minha conscientização. Evolução tem a ver com o meu sentimento. A minha evolução, de fato, ela é interior. Porque se fosse só pelo conhecimento, nós poderíamos ser todos perfeitos. Eu estudo há décadas e décadas da doutrina espírita, me esforço, mas eu peno bastante.
Porque o troglodita aqui dentro, ele reluta para deixar os velhos hábitos, né? Mas acho que eu não sou exceção, para todos nós é assim, a gente criou hábitos, às vezes, que a gente cultivou durante séculos, eles não vão desaparecer de uma hora para outra. Mas à medida que nós começamos a fazer esforços nesse sentido, cada vez fica menos difícil. E não só fica menos difícil, depois de um certo tempo, a gente começa a gostar de fazer o bem. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, ele disseram para o Kardec assim: aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao próximo, se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, essa prática do bem, ela é necessidade de todos nós. Nenhum de nós é obrigado a fazer o bem. Mas nós temos absoluta necessidade, porque sem a prática do bem, nós não vamos nunca nos tornar espíritos felizes, né? Como diz nesse mesmo capítulo 13, lá no item 12 de Vicente Paulo, a nossa alma não pode aspirar às alturas espirituais a não ser pela dedicação ao próximo. Somente nos arroubos da caridade a alma encontra aventura e consolação. Mas observemos o que mais diz Kardec. Quantos convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles mesmos dizem, fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los? Ora, outros encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Quem não os conta entre os seus? Dessa forma se presta um grande serviço, às vezes sem que o pareça. Essa reflexão do Kardec me faz lembrar aquela questão de fazer o bem aos que estão mais próximos. Não que nós devamos procurar amar e fazer o bem só aos que estão próximos, mas nós não podemos fazer o bem aos que estão longe, né, deixando aqueles que estão mais próximos de nós. Nós costumamos dizer que o Criador não nos dá só oportunidades de corrigir os erros, de evoluir, mas as condições para isso. E entre essas condições estão aqueles espíritos que vão conviver mais proximamente conosco. Faz sentido eu levar alimento para alguém que está distante, ter alguém que convive comigo, passando necessidade e eu não atender? Faz sentido eu perdoar quem me ofendeu, seja uma pessoa que eu não sei das minhas relações, e não conseguir desculpar aqueles com quem eu convivo em casa, no trabalho, na casa espírita? Então, nós temos que fazer o máximo de bem possível. E, normalmente, nós nem precisamos buscar aqueles a quem devamos auxiliar, aqueles a quem devamos praticar o bem. As leis da vida colocam no nosso caminho essas pessoas. Basta que nós tenhamos olhos de ver e que nós vejamos os nossos irmãos como alguém, assim como nós, que precisa de atenção, precisa de auxílio, que sempre que precisarmos, que pudermos fazer o bem para alguém, que estejamos dispostos a isso. Mas o Kardec falou uma frase no finzinho do parágrafo que eu gostaria de comentar rapidamente, me parece bem importante. Vamos achar aqui. Está aqui. Quando ele diz assim: por festins deveis entender não os repassos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Embora este capítulo se refira mais especificamente à caridade material, caridade é uma só. Ela pode ter vários nuances, mas ninguém pode dizer que caridade material é mais importante que a caridade moral, ou que a caridade moral é mais importante que a material. A diferença grande entre as duas é que é muito mais fácil praticar a caridade material do que a moral. É mais fácil eu dar alimento para alguém do que desculpar quem pisou intencionalmente no meu carro.
mas a importância da caridade é a mesma, independentemente da forma como a praticarmos. E aí, lendo essa frase do Kardec, eu lembrei que boa parte das vezes nós damos muita atenção para aquelas pessoas que se destacam socialmente, que se destacam economicamente ou de uma forma ou outra, e não damos a mesma atenção para aqueles que são mais tímidos, para aqueles que não aparecem muito. E boa parte das vezes são essas as pessoas que precisam mais de atenção. Às vezes, o sorriso, a atenção que a gente dá, a demonstração de que a pessoa é importante para nós, às vezes é toda a atenção que a pessoa tem no dia. E nós deveríamos ter mais preocupação em dar essa atenção àqueles que têm menos condição social, ou menos cultura, ou que são pessoas tímidas, inseguras, que têm dificuldade para se destacar num grupo. Faz sentido, por exemplo, eu ser um atendente fraterno e não dar mais do que bom dia ou boa tarde para a pessoa que faz a comida na minha casa, que faz a faxina. Quando eu li essa frase do Kardec, eu lembrei que há pouco tempo, na casa que eu frequento, tem uma pessoa que não tem pouca cultura, mas ela não conhece muito de espiritismo. Mas é uma pessoa inteligente, tanto que frequentemente ela coordena o nosso trabalho de palestra online que a gente tem, com irradiações. Mas é uma pessoa muito carente, e tem muitas pessoas que são de natureza carentes. Não sei se sentem inferiores, mas carecem de atenção, precisam às vezes de mais atenção que os outros. E há pouco tempo essa pessoa ficou cerca de um mês afastada da casa por algumas dificuldades que estava enfrentando, e aí ela apareceu na casa lá, tinha dado uns 10 minutos da palestra lá que tinha começado, e a pessoa apareceu, e aí um dos nossos trabalhadores saiu da sala, foi lá no pátio, abraçou, com tempo, abraçou, demonstrou que estava feliz com a presença dessa pessoa. Aí entraram depois, assistiram a palestra, depois as demais pessoas cumprimentaram esse que chegou depois do horário. Quando ele chegou em casa, a mulher disse: e aí, como é que foi lá? Tudo bem, mas foi muito bom. O meu amigo me recebeu com uma alegria, me abraçou, mostrou que estava com saudade, foi muito bom. E a maior parte das pessoas não sabia, eu também não sabia que ele era uma pessoa carente. E quantas vezes a gente tem essas pessoas que não se destacam próximo de nós, e são essas que a gente tem que dar atenção. Aqueles que naturalmente se destacam, eles não precisam tanto da nossa atenção. Eles já têm normalmente a atenção da maioria. Mas aqueles que são mais tímidos, aqueles que são mais carentes, são esses. E não custa nada a gente fazer isso. Nada. E às vezes, para essas pessoas, isso pode ser uma grande injeção de ânimo, de amor próprio, de compreensão de que são realmente seres importantes. Vejam o quanto nós podemos entender das leis da vida se nos dedicarmos a estudar a nossa doutrina, principalmente, lembra que foi anunciado agora, nós vamos ter cursos de verão aqui, né? Principalmente estudo em grupo. Eu de vez em quando eu lembro que eu comecei a estudar a nossa doutrina nos anos 70 e 71, comecei a estudar com seriedade. Mas eu comecei a estudo em grupo lá por 1900 final dos anos 80, início dos anos 90. Tudo que eu tinha aprendido foi quase nada com o que eu aprendi depois que passei a estudar em grupo. E eu lembro que há alguns anos eu fui coordenar numa outra casa um grupo de pessoas que estavam iniciando, não sabiam nada de espiritismo. E eu saí no final do ano, depois tive que me afastar,
Eu saí daquele grupo consciente que eu tinha aprendido muito mais com eles do que eles comigo. Porque eram pessoas inteligentes, tinham histórias de vida, faziam questionamentos às vezes que eu nunca tinha feito, faziam observações, davam opiniões que às vezes eu não tinha pensado. Então, quando a gente estuda junto com outras pessoas, nossa compreensão das leis da vida se amplia de uma forma muito grande. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, sido útil com esses comentários. Não esqueçamos nunca que nós estamos aqui na Terra com um só objetivo: nossa evolução moral e intelectual. Mas a nossa felicidade só tem um caminho e não tem outro: é trabalhar pela felicidade do nosso irmão. Obrigado, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, que nós todos tenhamos um novo ano de paz, saúde e de bastante aprendizado das leis do Pai.